Olá pessoal, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, que bom estar aqui com vocês de novo. Vamos ver quem chega primeiro. Eu acho que vai ser, é a Ruth, pensei que fosse ser sempre a minha prima lá de São Vicente do Rio de Janeiro, a Cristiane, mas é a Rutinha. Que bom ter você aí, Rutinha. Ivani Marino, bem-vinda, Ivani, que bom te ver, graças a Deus, o Senhor é bom. Hoje está um dia delicioso, nem frio, nem calor, do jeito que a gente gosta. Cristiane, minha prima querida, que bom que você está aí. Hoje eu vou falar de um povo. Terezinha, vem na célula hoje, amadinha, vem, já estou com a casa pronta, o lanche pronto. Tá tudo pronto para a célula de hoje. E o assunto de hoje, da nossa célula, vai ser muito bom. E da nossa live também vai ser muito bom. Eu vou começar orando pela nossa nação. Eu recebi um convite de um grupo que eu não conheço, um grupo evangélico, que vai tá convidando a gente para entrar num jejum até outubro. Jejum assim, uma vez por semana até outubro, em prol do nosso Brasil, né? E eu acho muito bom, eu pretendo entrar nessa, já convido você. Não estou conseguindo sair cedo ainda, que pena, né, Tetê? Estou esperando você aqui. Bom, eu acho que nós estamos numa situação decisiva esse ano. Há quem diga até que essa eleição do Brasil é de interesse da humanidade toda, de todo o planeta, eu creio que sim. Porque nós temos uma terra abençoada, que tudo que planta dá, nós temos um povo abençoado, nós temos uma temperatura abençoada, e o planeta está de olho em nós, porque existe muita prosperidade em outros países, mas não existe a terra fértil do Brasil, né? Então os países estão de olho no Brasil. Por isso que essa eleição desse ano é muito importante. Eu pretendo fazer um jejum por semana. Eu costumo jejuar de manhã até as 3 da tarde só com água. E nesse dia eu passo lendo a Bíblia. Renatinha, Dejanira. Então, eu pretendo entrar nessa postura porque eu acho mais oração, mais poder, né? Nós não estamos lidando com um problema político. Nós estamos lidando com uma decisão espiritual de interesse para toda a humanidade. Então nós como brasileiros e vocês todos que estão aí conosco, deveriam entrar nessa batalha para nós vermos a glória de Deus, vermos o Senhor agindo, porque, bom, não posso dizer mais detalhes, isso é importante. Vamos orar então? Eu oro daqui e você ora daí e o Senhor vai nos ouvir a todos. Liliana, Renatinha, Ivani, Dejanira, Rutinha, Ivone, Cristiane, que bom ter vocês aí. Vamos orar? Vamos orar pela nossa nação brasileira. Depois eu quero orar também pelos enfermos que Deus tem abençoado e guardado. E vamos entrar num assunto muito interessante. Devo ter ministrado ele em outras circunstâncias, mas eu acho muito importante voltar a falar. Vamos orar então? Eu oro daqui, você ora daí, o Senhor vai nos ouvir. Pai querido, muito obrigada pelas amadas que estão conosco nessa live. Obrigado porque o Senhor é um Deus tão misericordioso. Obrigado porque a oração é um power, é um poder, é uma autoridade. Com a oração, os muros de Jericó caíram. Com a presença do povo de Deus, as muralhas têm que cair. Os levantes malignos têm que cair, e o Senhor tem prazer em ouvir a nossa voz, em ouvir o nosso clamor. Eu sei que os teus anjos recolhem a nossa oração neste momento. Eu sei que o Senhor valoriza aqueles que te buscam. A Bíblia fala que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. E nesse momento eu estou com todas as minhas amigas e irmãs diante de ti te buscando. E nós queremos de imediato te buscar pela nossa nação brasileira, pelas próximas eleições, por tudo aquilo que está acontecendo no nosso país e que vai acontecer, que o Senhor possa perfeitamente
perfeitamente desembaraçar. Coloco diante de ti, Senhor, o nosso presidente, ministros, senadores, deputados federais, governadores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores e o STF. Senhor, a Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor e o Senhor inclina para onde o Senhor quer. E nós estamos pedindo que o Senhor incline o coração das nossas autoridades políticas para a honestidade, para a justiça, para o temor do Senhor, para a busca da vida cristã, para defender a família, para buscar os princípios que o Senhor deixou na tua palavra para nós seguirmos, Senhor. Abençoa cada autoridade, dá direção, conselho, estratégias, para que possam conduzir e caminhar com a nossa nação segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós todas te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, querida irmã Carmen também está aí. Que bom, tem um monte de gente ali. A Liliana. Bom, eu quero ler com vocês uma passagem que ela é muito interessante e que ela fala muito ao meu coração. Está no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11, a partir do versículo 11. Pessoal, amanhã nós estaremos na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, falando da glória de Deus. Vai ser um culto muito bom, tenho certeza que Deus vai nos usar ali, porque Ele é bom. E todos que puderem ir já estão convidados de antemão. Então agora eu quero ler para vocês. Diz assim: depois dele, né? Eu estou falando aqui dos valentes de Davi, capítulo 23 de 2 Samuel. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Veja bem esse verbo fugir aqui, eu quero trabalhar com ele. Fugir e reagir, né? O oposto é fugir ou batalhar. Vamos falar sobre isso. E o povo fugia de diante dele. Pôs-se, do verbo se pôr, né? Ele se colocou Samá no meio daquele terreno, daquela plantação, daquela lavoura, e o defendeu, do verbo defender, e o defendeu e feriu, destruiu, mandou embora os filisteus. E o Senhor, sempre é Deus que faz a obra, efetuou um grande livramento. Amados, essa palavra é tão gostosa, é tão maravilhosa. Eu amo esta palavra. Então veja bem, olha o contexto daquela época. Os filisteus, eles eram assim, não plantavam, né? Eu anotei aqui, deixa eu ver o que eu anotei sobre eles, né? Eles eram uns parasitas da vida. Não plantavam, não trabalhavam, ficavam de frozô, eram uns parasitas. Você sabe o que é parasita, né? Ainda que dê uma flor muito bonita como a orquídea, mas ela vive da outra planta onde ela está colocada. Ela não vai na raiz, a raiz dela não vai na terra buscar alimentos. Ela come os alimentos da árvore que você coloca a sua orquídea. Então ela é uma parasita, né? Então, naquele tempo, os filisteus, com esse espírito de parasita, não produz nada, malandragem, quer levar vantagem, não luta, mas quer aquilo que é dos outros, com esse espírito, eles faziam o seguinte: durante a plantação, durante o tempo que você está na lavoura, trabalhando, eles viviam de frozô na televisão, vendo WhatsApp, sossegado, não queriam nada com nada. E se eles passassem por algum judeu, algum povo de Deus, eles até: olá, tudo bem, compadre, como é que vai? Eles até saudavam a pessoa sem problema nenhum. Eram uns cara de pau. Mas, quando chegava a época da colheita,
Esses infelizes vinham contra o povo de Israel, vinham armados até os dentes. Eles passavam o tempo todo afiando os seus instrumentos de guerra, né? Eram sem vergonhas. Eram os parasitas que não faziam nada, não plantavam, eles só colhiam, mas colhiam dos outros. Então o que acontece? Quando chegava a hora boa da colheita, que estava no ponto certo, eles vinham, invadiam as plantações. Se o povo de Deus enfrentasse eles, matavam. Então a Bíblia diz, olha aqui, ó, tarará, tarará. E o povo, no versículo 11, no final do versículo 11, fugia de diante dos filisteus. Fugia por quê? Porque eles vinham com arma, eles vinham para matar, né? Mas aí teve um dia que Samar, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, corajoso, valente, confiante, um cara diferenciado, né? Como você deve ser também, eu. E aí, ele se colocou em frente da plantação e ele lutou. E o que acontece é o seguinte: e o Senhor efetuou o grande livramento. Quando nós nos colocamos na batalha, geralmente não somos nós que vamos batalhar. Aliás, é melhor que não seja, senão nós não vamos vencer. Mas o Senhor batalha por nós. E ele batalhou. E os filisteus saíram com fome. E o Samar e todo Israel comeram da luta do seu trabalho. Então veja bem, o que a gente aprende nesta lição? Em primeiro lugar, Samar, que era vítima também dessas, talvez de outras guerras e outras situações, ele ficou indignado. Presta atenção nesta palavra indignado. A pessoa indignada, ela tem dentro dela um combustível, ela tem dentro dela um poder, um power, e ela tem uma reação sobrenatural. E isso deve ser fruto da fé que nós temos dentro de nós. A fé, ela não deve ser passiva. Sabe aquela fé passiva? Eu nasci assim, eu vivi assim, Gabriela. Nós não nascemos assim, nós não vivemos assim, nós não somos Gabriela. Nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós não devemos nos acomodar com os roubos do diabo. Nós não devemos aceitar as circunstâncias malignas da vida. A Bíblia diz assim, o diabo, a Bíblia diz isso, veio roubar, matar e destruir. Está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Ele veio matar, roubar e destruir, quer dizer, só faz asneira. Entretanto, em contrapartida, Jesus veio para nos trazer vida e vida abundante. Então, amados, isso aqui aponta para as nossas lutas. Nós não podemos achar natural, normal, fazer o quê? É assim mesmo. Nós não podemos ficar passivos diante dos roubos de Satanás na nossa vida. Se o Senhor veio nos dar vida e vida em abundância, e nós não estamos vivendo uma vida abundante, o inimigo está roubando. Ele está saqueando o nosso campo de lentilha. E o que seria esse saque no campo de lentilha? Ele pode estar roubando. Veja bem, eu anotei algumas coisas aqui, mas eu já sei tudo de cor. Os teus estudos, você não acha tempo para estudar nada, nem para ler um bom livro, nem para falar coisa boa, nem para se encher do Espírito Santo de Deus. O nosso pastor Wilson, ele fala muito assim, que nós devemos viver fluindo no Espírito. O que é fluir no Espírito? É uma vida cheia de alegria, cheia de versículos, cheia de fé, de esperança, de cânticos, de oração, de alegria, né? Fluindo no Espírito Santo de Deus. E muitas vezes ele vem roubar sua vida devocional, vem roubar sua paixão pela leitura bíblica, vem roubar o seu tempo de ler um bom livro, vem roubar a sua mente de um cântico gostoso, um louvor gostoso. Ele vem roubar e você nem percebe
que está sendo saqueado. Ele vem assim, meio mansinho, meio sacana, como é próprio dele, levando, roubando e saqueando aquele que é seu. Então, por exemplo, a vida devocional, os seus estudos, às vezes o emprego, né? No caso, geralmente dos homens, o emprego, a sua família, ele vem roubando, os seus filhos, os seus netos, né? Então ele vem assim, e conta-se uma parábola, não sei se é uma parábola, é isso? Do sapo, né? Então é o seguinte, se você pegar uma panela de água morninha, né, começando a esquentar, e jogar um sapo lá dentro, e a panela tá no fogo de foguinho baixo, aí aquela aguinha vai aquecendo devagarzinho, o sapinho vai tendo um soninho, e ele acaba morrendo, refogado naquela panela, sei lá, morre queimado, esquentado, cozido. Ele é cozido naquela panela porque se distraiu, cochilou e acabou morrendo. Mas se você jogar um sapo numa água fervendo, ele pula imediatamente, porque ele percebeu a diferença, percebeu o perigo. Às vezes, amados, nós não percebemos o perigo. Então a gente vai relaxando com a leitura bíblica, vai relaxando com a oração, vai relaxando com o prazer da adoração, de louvores, vai relaxando com a frequência na igreja, vai relaxando com a linguagem de falar das coisas de Deus para as pessoas, vai assim. Olá, Célia, querida, não sei se a Marininha tá aí, mas se tiver um abraço para ela. Então o sapo vai cochilando naquela aguinha morna até morrer. Essa é a intenção do maligno, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Só que Jesus Cristo veio nos trazer vida eterna. Então o que nós devemos fazer? Fazer exatamente como Samar fez. Lutar, guerrear, não permitir, não entregar, não abandonar, não desistir. Então o que acontece? A situação tá feia na nossa casa, a gente fala é assim mesmo, hoje em dia tá tudo assim, ou as coisas mudaram, fazer o quê? Até que a minha vida não tá tão ruim, pensando em fulano e Bertano, começa a se comparar com os piores, né? Mas o nosso modelo de comparação é o Senhor Jesus Cristo. E aí, a pessoa vai entrando no caminho da acomodação, né? Mas, se você pensar como Samar, peraí, o campo é meu. A semente é minha, quem plantou fui eu, quem mandou a chuva foi Deus, quem mandou o sol foi Deus, é meu por direito. Se é meu por direito, eu não vou entregar e nem vou deixar ser roubado, eu vou lutar. Amada, se nós soubéssemos a autoridade que nós temos em Cristo Jesus, quando lemos uma palavra e ela entra no espírito como rema, ela coloca dentro de você um cimento armado, ela coloca dentro de você uma autoridade, uma unção, coloca dentro de você uma esperança, uma alegria, que isso, sabe, é um tutano, é um negócio fortíssimo. Então, por isso que o inimigo quer roubar a sua vida de leitura bíblica. A vida de oração, eu creio que Deus se move pelas nossas orações. É claro que Deus, tudo para ele é patente, é claro, ele tem domínio, ele tem controle, o Senhor sabe todas as coisas. Mas, amados, nossa oração comove o Senhor. Deus já mudou a sorte de Israel por causa de oração. Deus mudou a data da morte de uma pessoa por causa de oração. Deus já ressuscitou criança por causa de oração. Deus já curou cego por causa de oração. Deus já abriu o mar vermelho por causa de oração. O Senhor se move e se comove com as nossas orações. Então nós não podemos relaxar com a vida de oração e não devemos deixar de orar pelos filhos, pelo casamento, pelo marido, pelos vizinhos, pela igreja, pelo nosso país, pelos nossos netos. Há um power, amadas, na oração, há um poder. Agora, quem vai fazer essa oração ter tutano, ter força, ter vigor, ter autoridade é o Senhor. A Bíblia diz assim, pôs-se Samar no meio daquele terreno, né?
Ponha-se você no meio da tua situação e defendeu e feriu os filisteus. Nós temos que ferir o inimigo, Solange querida, ferir o inimigo. E o Senhor efetuou o grande livramento. Se você vai nesta guerra lutando pelo que é seu, pela sua vida cristã, muitas vezes nós lutamos nem pela saúde. Como é que se luta pela saúde? Em primeiro lugar, comer bem. Nem mais nem menos, comer bem. Eu erro um pouquinho pelo mais. Comer bem, comer corretamente, alimentos saudáveis. A Bíblia não, mas há um ditado que diz que você é o que você come. Você é o que você come fisicamente, você é o que você come espiritualmente também, né? Então, comer bem, no caso do nosso físico. Fazer exercício, né? Eu tô lá na minha hidroginástica fazendo 4 vezes por semana. E quando eu não posso, semana passada, após a segunda-feira, quer dizer, a partir de terça, eu tive um mal-estar, pensei até que fosse Covid, sabia que não seria, mas fiquei preocupada. Sintomas de dor no corpo, dor de cabeça, a garganta meio esquisita, nariz meio esquisito, mas graças a Deus não foi nada. Já fiz teste e não é nada disso, já sarei também. Então eu não fui à piscina, né? Mas eu vou. E se eu não vou, eu caminho. E se eu não caminho, eu faxino a minha casa, eu lavo roupa, faço comida, passo... Não podemos ficar... Sabe, pessoa que fica assim, ó, na vida? Não, amadinho, faz alguma coisa. Nós não podemos ficar parado. Pessoas, a água estagnada, a água parada apodrece. O lago tem que fluir, o rio tem que caminhar para o mar. Esse movimento traz vida. E Samá lutou e venceu o inimigo e defendeu a sua colheita. Nós temos que defender os nossos netos, nossos filhos, nosso casamento, nosso emprego, nossa igreja, né? Amados, uma vez eu ouvi uma palavra, eu adorava uma fofoca. Graças a Deus o Senhor me libertou. Eu nem sabia que era fofoqueira. O diabo usava a minha língua, mas não usa mais, em nome de Jesus. E aí, eu estava numa igreja, e o pastor falou assim, eu vou sair, vou para outro país. Eu falei, ai, que pena! Achando que eu estava sendo assim, muito cristã. Eu falei, irmã, fecha a sua boca, guarda a igreja do Senhor Jesus. Eu não estava falando mal, mas aquela pancada na moleira me fez um bem. Eu falei, é verdade. Guarda a igreja de Jesus. Guarda os irmãos. Não fala besteira. Não deixa o diabo usar sua boca esparramando lixo. Quem gosta de lixo, quem gosta de comer carniça é urubu. Nós temos que usar a nossa boca para falar coisa boa. Aquilo que dá esperança, né? Há um versículo em Eclesiastes que diz assim, quero trazer à memória, aos meus pensamentos, aquilo que me dá esperança, não aquilo que me deixa para baixo. Então nós temos que aprender. Uma das maneiras de lutar na vida é cuidar da língua. A Bíblia diz assim, que a vida e a morte estão no poder da língua, né? Se você fala besteira, todo mundo vai morrer, porque não tem... Hoje em dia os filhos são tudo rebeldes, os casamentos não valem nada, e homem não vale nada. Se você fica usando esses lixos, você fica pregando uma pregação mentirosa, porque a Bíblia fala assim, o evangelho são boas novas. Então vamos falar boas novas. Ainda que o olho está vendo coisa errada, você pensa que Samar não estava vendo os filisteus entrar? Ele estava vendo. Você pensa que os filisteus não peitaram Samar? Peitaram. Mas ele não olhou para a derrota. Ele não olhou para a autoridade do inimigo. Ele não olhou para as armas do inimigo. Ele olhou para o Senhor nosso Deus. Então, muitas vezes a gente fica assim, é assim mesmo. Eclesiastes 3:21, tá certo, Ivone? O versículo que eu falei, né? Poder trago à minha memória aquilo que me traz esperança. Eclesiastes 3:21. Então, veja bem, se a gente ficar olhando para aquilo que é errado, para os relatórios do diabo, ele nos leva. Se Samar dissesse assim, bom, eu vou plantar um campo de lentilha, porque é época de plantar mesmo, tem uma lentilha aí guardada, tá, mas já sei que não vai dar em nada, já sei. Porque quando a plantinha crescer, que vem a chuva e vem o sol, lá vem aqueles maledetos dos filisteus e vão levar tudo. Vou fazer porque não tem outro jeito. Não, isso não é postura de fé.
Postura de fé fala assim: a terra é boa, vai vir chuva e sol, eu vou plantar e eu vou colher. E o inimigo que se levantar, Deus batalhará as minhas batalhas. Não é uma coisa diferente? A gente é tão distraída, né, amadinha? A gente fala umas besteiras, ó Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus lutará as nossas lutas. Então, vamos orar pelos filhos e filhas, por todos os filhos, pelos casamentos, o nosso e dos outros. Vamos orar pela nossa nação brasileira, pela saúde. Vamos orar que Deus nos dê esperança. O contrário da esperança, amados, é a morte, é a depressão, é o desânimo, é o entregar. Você entrega, o inimigo entra, ele entra e samba em cima de você. Mas nós não vamos entregar. Nós vamos reagir como Samar reagiu. Leia depois na sua Bíblia, é tão fantástico. 2 Samuel 23, do versículo 11 ao 12. Só 2 versículos, né? Então Samar se levantou e efetuou. Não fica passivo, não fica desanimado, não fica depressivo, não fica falando o relatório do inimigo, não vai dar, vai chover, o tempo tá mal, tá tanto frio, o dinheiro tá curto, a vida tá cara, e ai, oi, 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 e esse governo, e não sei o quê, e esse salário miserável. Amados, nunca fale que seu salário é miserável, aprendi isso também na minha igreja. Se você falar essa droga desse salário, ele vai ser uma droga na tua mão. Mas se você falar, essa bênção do dinheirinho que entra na minha mão é uma bênção, você vai abençoar o dinheiro e ele vai ser bênção nas tuas mãos. Outro segredo, estou vendo que todo mundo é da igreja, outro segredo do seu dinheiro fluir, crescer, florescer, frutificar, é o dízimo. Amadinhas, entrega o seu dízimo, não é seu. Deus te deu 90, Deus não te deu 100, Ele deu 90. Então os outros 10% dos 100% é do Senhor. Leva para cá. Eu vou comprar livro para os amigos. Não funciona assim. Eu vou ajudar os pobres. Não funciona assim. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. E fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu, que dela vos advenha maior abastança. Amados, nós criamos 3 filhos, a Luísa era só bancária, um salarinho abençoado, né? E eu não trabalhava, cuidava da casa, cuidava dos filhos, os 3 se formaram, os 3 estão bem sucedidos, pagamos escola cara. Como? Eu não sei, é a misericórdia de Deus. Como até hoje nós vivemos? Eu não sei, é a misericórdia de Deus. Então eu creio nesta realidade, nada nos faltará, nada nos faltará. Honra ao Senhor e vocês vão ver que vai abrir uma janela dos céus. Então isso, não estava no meu script isso, né? Isso é praticar a palavra de Deus, é vencer o inimigo. Porque se você fica um pouco com o pé na igreja, outro pouco com o pé no mundo. Um pouco você ama a Deus, outro pouco você fala besteira. Você não vai a lugar nenhum, porque as 2 pernas abertas você vai acabar caindo. Nós temos que ter definição. Samar era um homem definido. Samar era um homem indignado. Nós devemos nos indignar com as coisas erradas. Mas não é indignar para ficar indignado, é indignar para lutar. É indignar para vencer. Nós queremos vencer. E nós somos mais que vencedores. Então, bendito é o pão da nossa mesa. Nós oramos todos os dias por todas as refeições. E louvamos a Deus por aquilo que Ele nos dá. Eu limpo a casa e falo, Senhor, obrigado pela saúde que o Senhor me dá para limpar a casa. Eu faço uma comida, obrigada, Deus, porque essa comida vai fazer bem para mim. Então, tudo que eu faço, Deus tem me ensinado, né? A tirar a maledicência da boca, a murmuração, a amargura, o desânimo e a louvar o Senhor. Então Samar lutou pelo que era seu e ele venceu. Nunca mais os filisteus pisaram na terra de Samar. E vai acontecer conosco também. Vamos lutar pelos nossos filhos e eles vão vencer. Eu fico vendo, gente, pessoas que saem da igreja, presta atenção nisso. Quem sai da igreja não sai para coisa boa, né?
E aí vai para as drogas, vai para a prostituição, e arranja umas encrencas, e atropelado, e se arrebenta todo. Mas volta. E quando volta, acha um pai amoroso. E a pessoa se torna melhor do que era antes. Não é maravilhoso isso? Um dia ouvi uma palavra, eu estava muito triste na igreja, com um problema bobo, mas para mim estava sendo muito grande. Eu estava na igreja e o pastor falou assim, olha, pega o seu carro arrebentado e coloca na mão de Deus. Mas não tira mais, deixa lá. E você vai ver se Deus não vai fazer dele um carro melhor do que era no original. Então nós temos que crer nisso. Vamos colocar nossos filhos arrebentados, enfim, neto, casamento, salário, país, pôr na mão de Deus e crer, vai ficar melhor do que o original. Eu creio nisso. Samar colocou o campo de lentilha na mão de Deus e lutou, guerreou, não deixou o inimigo levar. E ele lutou com a força de Deus. Nós vamos lutar com a oração, com a leitura da Bíblia, com a fé, com a disposição, com a alegria, com a esperança. E a vitória é nossa. Deus fala assim, e tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque a Bíblia fala que o evangelho é boas novas, não más novas. Então nossa boca não deve ser usada para coisa má, para coisa ruim, para fofoca, para desânimo. Eu tenho aprendido isso, falta muito para eu aprender, mas eu estou na escola de Deus. Então vamos aprender a louvar ao Senhor, glorificar e esperar cada dia com fé e esperança. Amém, amadinhos? Eu já fiquei entusiasmada, já falei demais. Eu sou entusiasmada, graças a Deus. Eu não era, mas eu fiquei. Orem por mim, porque amanhã eu vou falar na primeira presbiteriana de Pinheiros e eu preciso da graça de Deus para falar, porque em mim não há forças. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos no Senhor e nas orações de vocês. Eu quero orar rapidamente pelos enfermos e louvar a Deus por essa tarde tão gostosa. Eu oro daqui, você ora daí e Deus vai agir em nosso favor. Eu estou orando pelo pastor Mauro, da igreja Bola de Neve de Atibaia. Como ele falou o que ele tem, então eu posso falar, ele está com leucemia, baita de um homem saudabilíssimo, está com leucemia, e ele disse o seguinte, eu vou crer, vou esperar, porque aquilo que a gente prega, a gente tem que crer que funciona. Então eu achei tão bonita essa fé, numa hora tão dura, né? Ele com essa fé toda, fiquei bem encantado. Então vamos orar por ele e por outros casos aqui que eu tenho. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, porque Samar é um modelo de Jesus Cristo. Samar é aquele que não desiste. Samar é aquele que se levanta contra o mal. E ele é um vitorioso. Nós também somos vitoriosos porque lutamos contra o mal. Queremos colocar nas tuas mãos a Mirtes, a Larissa, o Bruno, a Sofia, aquele bebê, o pastor Mauro de Atibaia, o Walter da minha igreja, a Vilma, Esther, tia Ismael, tia Ocenira, tia Tereza, Wanda Alfeu, João, Ventura, Zuleika Franco, Edilene do Rio, Silvia Helena, Valdemir, Eulália, Neide, Judson, Zé Bispo, Ademar, Isabela do Tintom, Lua, Carlos Deibabe, Mariazinha, Rosana, Celso Júnior, Silvia, Daninha, Nelson, Liliana, Esther e Meque. Deus, essas pessoas estão enfermas, mas o Senhor tem sustentado, o Senhor tem curado, o Senhor tem abençoado. Nós queremos te agradecer, porque esse campo de lentilha, o filisteu não vai levar. Nós nos colocamos como Samar diante de ti, em favor desse campo de lentilha. Venha o teu reino sobre os enfermos, venha o teu reino sobre a nossa live, todas as pessoas da live, as que estão conosco hoje, as que têm sempre estado. Venha o teu reino sobre a nossa célula de hoje à noite e venha o teu reino sobre a nossa mensagem amanhã à tarde na presbiteriana. E nós te louvamos com o coração bem alegre por tudo que o Senhor tem sido para nós. Obrigada, Deus. O Senhor tem lutado as nossas guerras, por isso nós te exaltamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Prazer estar com vocês, irmã Carme, Renatinha, Val, Liliana,
Rutinha e mais uma penca de gente. Ivone, amamos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olhe por mim amanhã, tá? Tchau, tchau.